Ok, deixa eu pausar isso daqui. Eu estou numa distância aqui do computador, então é meio longe. Hello, Rosângela. E onde está? Vamos pôr um Mozart. Bom, né? Hoje na live das 20 eu vou contar para vocês como funciona o uso da música clássica no aprendizado do inglês. Hello, Evinha, Elizabeth. Quem já me conhece, coloca oi aí pra mim. Quem não me conhece, coloca new, N-E-W, pra eu saber quem é novo aqui, quem nunca assistiu minhas lives. Quero saber quem já estudou inglês e ainda não fala. Oi, Lara. Quem sabe um monte de gramática e na hora de falar trava. Que mais? São várias, né? As situações, né? Eu quero saber quem tem inglês básico, avançado, quem tem aquele inglês mais ou menos. Vão me contando aí, que eu quero conhecer vocês. Afinal de contas, hoje nós temos uma maratona de 3 horas, hein? Eu vou terminar as lives sempre 10, 15 minutinhos antes, pra gente dar um intervalinho e começar a próxima. Nessa daqui nós vamos conversar com a Juliana sobre os perfis comportamentais. Quem sonha em falar inglês em 2021, coloca aí pra mim. Hashtag converse em inglês. A Lara, eu aprendi com você. Então vamos lá para a nossa segunda live da noite, do dia, né? Do dia D, do dia do despertar, do dia do desbloqueio, do dia da descoberta do seu potencial. E eu vou mostrar para você o que é preciso para você aprender inglês, a fluir em inglês em 21 noites. Então, vamos lá. Vou chamando a Juliana agora aqui. Me perguntaram hoje quantos alunos eu já tive. Então, eu fui fazer uma conta aproximada. Nesses 15 anos de Losanov Method, aproximadamente 2.000 alunos. Eu sempre trabalhei com grupos pequenos, de 6 a 12 pessoas, presencial. E esse ano eu entrei no online e já teve 6 grupos no online. Bacana, né? Qual que é o segredo? O professor Losanov diz: aprender é uma questão de atitude e não aptidão. Então deixa eu chamar a Ju. Oi, Ju! Olá! Tudo bem? Boa noite a Bem? todos. Gente, é uma alegria estar com a Ju aqui. A gente se dá super bem, a gente se adora, a Exatamente. gente troca muita ideia. Adoro as nossas lives. Ju, eu quero que você conte para eles um pouquinho do teu trabalho. Então, obrigada pelo convite. É uma honra participar desse dia D tão importante, que foi muito importante para mim também. E o meu trabalho, o trabalho da Cleia com o Cores, é o de desenvolvimento de pessoas. E desenvolvimento de pessoas através do autoconhecimento. Então, eu trabalhei durante 25 anos na área de recursos humanos, até criar coragem e empreender, né? E nesse empreender, o nosso propósito, meu e da Cleia, foi levar o autoconhecimento para todos. Então, a transformação, né, no meu ponto de vista, ela começa através do autoconhecimento. E não só a transformação para uma vida de sucesso, mas de uma revolução interna, de dentro para fora. Então, todo o nosso trabalho sempre foi pautado na gestão de pessoas e a gente resolveu criar coragem, criar o CORES, né, que é essa metodologia incrível para desenvolver pessoas
e expandir isso para todo mundo. O que era, então, só permitido por mundo corporativo, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre os estilos comportamentais. Nós resolvemos oferecer para todos e de fácil acesso para qualquer pessoa. Então, esse é, resumidamente, um pouquinho da minha história e da história da Cleia através do Cores. Então, gente, para quem não sabe, Cores é um jogo. Sim, ó. Exato. Esse aqui é o meu, ó. Tô até caindo minhas coisas aqui. Porque onde eu vou, eu levo. Então, assim, eu uso muito. Eu ganhei ele numa live. Eu torci muito para ganhar ele numa live. E daí, quando ele chegou, eu fiquei pensando eu ia jogar com quem, né? E daí, eu descobri uma forma de usar ele nos atendimentos terapêuticos, na constelação, na aula de inglês. É uma ferramenta, assim, multiuso para mim. Até tem o Cores Bom Dia. Tira uma carta e vê como é que vai ser seu dia. Reflete sobre aquilo, se abre para pergunta. E hoje eu pedi para a Ju estar aqui, porque a gente vai falar sobre... a minha pergunta é, você é tímido? Tem medo de errar? É perfeccionista, quer tudo certo? Não tem paciência para ficar fazendo cursos longos? É aquelas pessoas que pensam muito rápido e pensam muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a Ju tá aqui para falar do Cores Profile Assessment. Profile Assessment, isso. Exatamente, Cores Profile Assessment. O que é o Cores Profile Assessment? É um teste de perfis comportamentais. E isso pode fazer muita diferença quando você está aprendendo um idioma, né, Ju? Exatamente. E não só o idioma, como nós falamos isso para se conhecer e para entender as suas limitações dentro dessas perguntas que você fez, né, Lu? Porque a gente, por muitas vezes, acha que se conhece, mas não se conhece verdadeiramente, né? Verdade. Então, eu sou um pouco tímido e tal, mas por que eu me manifesto dessa forma? Por que meu comportamento é assim? A gente nunca parou para se questionar isso, poucas pessoas se questionam a respeito disso, né? Então, o Profile Assessment Cores, ele trabalha com toda uma base científica de Jung. Então, não é um teste sem base científica e de achismo, não. Ele tem muita propriedade em dizer qual que é o seu estilo comportamental predominante. E a partir desse estilo comportamental predominante, você entende quais são as suas limitações e também os seus pontos positivos, né? E suas principais habilidades para que você consiga superar essas limitações. Então, é um relatório, ele tem mais de 20 páginas, Lu, e ele é super completo e com uma linguagem muito simples e de fácil acesso. Então, é assim, eu quero que quem vai entrando vá colocando aí para mim, se já estudou inglês, não estudou inglês, se considera tímido, se considera perfeccionista, se tem medo de errar, se já travou em inglês. Eu quero que vocês vão contando para a gente poder ir ajudando vocês. Os então, principais assim, bloqueios, né, Lu? Exatamente. A Ju, ela vai explicando para a gente quais são os perfis, os pontos fracos, os pontos fortes. Claro que isso tudo muito resumidamente, não reduzidamente, resumidamente, porque a gente, né, tem 40 minutos para isso. Mas, assim, para quem quiser depois fazer isso a fundo, é só entrar no site do Cores, comprar o teu Profile Assessment. Exato. E é muito legal, porque é uma análise profunda, porque daí você vai ficar sabendo quantos por cento de cada perfil você tem e como cada perfil combina com o outro. E daí você começa a entender muito do teu funcionamento. Eu estudei o meu essa semana passada, porque eu recebi e ouvi um geral assim, depois eu comecei a estudar. Então tá, tem 50% aqui, mais 20 aqui, tá. E o que acontece quando você é 50 e 20? E daí você começa a descobrir que às vezes você se auto-sabota, você deixa de fazer uma coisa aqui, tudo por esse perfil. E daí você entende todos os pontos que você tem a desenvolver, porque recursos nós temos todos. Essa é uma crença minha, né? Não sei se a Ju concorda, mas eu acho que a gente vem com todos os recursos aqui dentro. Só que conforme os atropelos da vida, a gente vai esquecendo de olhar e acessar isso e deixar que isso brilhe. Então, eu entendo assim que quando você começa a entender do teu perfil comportamental, você pode... Epa, tá, mas eu preciso desenvolver isso daqui. E dentro de mim, que recursos eu tenho para isso?
Como que eu posso fazer isso? Então vamos lá. Ó, pessoal, vai colocando para mim. Já estudei inglês, já estudei, não falo, sou básico, sou intermediário, sou zerado, tenho medo. Vão colocando aí para mim. Oi, Bianca, oi, Marcelo, ó, entrou uma jetarada. Muito legal. E as Então, Ju, principais vamos dúvidas, começar? né? As Vamos, principais dúvidas dúvidas sobre também, autoconhecimento, o perguntas. que que vocês, como que vocês acham que o autoconhecimento influencia, né, no aprendizado e se ele tem correlação ou não. Então, assim, a gente quer uma live bem interativa com todos vocês, tá? Então, Lu, eu vou começar a falar um pouquinho dos estilos comportamentais, tá? Então, nós temos 4 estilos comportamentais, que é o dominante, o comunicador, o planejador e o analítico. Tá? Uhum. Então, como que é o estilo dominante? O dominante, que é o executor, é aquela pessoa que adora uma meta, né? É o Capitão Nascimento. Meta dada é meta cumprida. Só que a mente dessa pessoa é extremamente acelerada, né? Então, aquela pessoa que está aqui, ó, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, mas focado numa meta e passa por cima de todo mundo para conquistar a meta que ele deseja. Só que esse passar por cima de tudo, de todos, não é nada pessoal. É o objetivo dele. Então, ele não faz isso para prejudicar ninguém. Ele faz porque ele tem uma meta a ser alcançada, né? E Uhum. a sua cabeça está sempre a mil. Então, ele não para olhar todo o cenário. Ele vai e executa. E aí nós temos o comunicador, como a própria palavra diz, né? Aquela pessoa de fácil comunicação, que adora estar no meio social, né? Quando chega num evento, parece que já conhece todo mundo e, na verdade, às vezes não conhece nem o dono do evento. Então, aquela pessoa super participativa, que já acorda contando histórias, né? Já acorda sorrindo. Parece que não tem tempo ruim para essa pessoa. Só que é um perfil que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, só que não tem acabativa por muitas vezes. Então, essa questão da meta, às vezes, falta, né? Então, você vê como, às vezes, um perfil vai completando o outro. Vamos prestando atenção. E aí Eu nós tô, eu tô temos o... associando com o inglês aqui para depois eu fazer as perguntas para você. Uhum. Ótimo! Aí nós temos o planejador. O planejador é aquela pessoa que não sabe dizer não, que adora ser colaborativo. Então, ela trabalha com e para pessoas. Então, às vezes, ela abre mão de tudo que ela deseja para agradar o outro. Porque o maior receio dela é decepcionar as pessoas. Então, ela, por muitas vezes, se anula para agradar o outro, né? Então, também é sociável, também gosta de pessoas, é um pouco mais introspectivo que o comunicador, só que isso tudo reflete uma insegurança, né? Então, presta atenção na questão do inglês aí, que isso é bem importante. Uhum. Já caiu umas fichas aqui, não quero interromper você, mas depois eu vou voltando e a gente vai alinhavando. Vai completando, Aham. ótimo. E o analítico? O analítico é aquele perfil extremamente perfeccionista. Pensa, assim, nunca tá bom. Assim, pode ser cada vez melhor. Então, ele se cobra muito e cobra muito das pessoas que convivem com ele. Então, aquela pessoa que não existe achismo. Então, para ele, tudo é baseado em dados e fatos. Então, se você não tiver estatisticamente como provar o que você está falando, para ele não tem valor. Né? Para ele, para ela, a gente diz ele no gênero, né? De uma forma geral. Uhum. Então, aquela pessoa que se cobra muito, que é muito analítica e que é extremamente perfeccionista. E tem o tempo dela para concluir as coisas, porque ela vai querer sempre o melhor e sempre muito bem feito. Então, esses 4 estilos comportamentais fazem parte da nossa personalidade, só que a gente sempre tem um que é predominante, Lu. E esse predominante, ele está muito atrelado à nossa essência. E principalmente à nossa personalidade. Então, a gente consegue desenvolver outras habilidades? Sim, desde que você tenha o autoconhecimento, que você enxergue tudo isso e que isso faça sentido na sua vida. Você fale, bom, eu preciso melhorar isso, eu preciso desenvolver este ponto, porque vai me ajudar, né? Não algo imposto, porque tudo que é cobrado, exigido e pra gente não faz sentido, a gente não consegue fazer esse processo de transformação e de evolução. Tá, e você acredita que isso
Claro, se a gente tem os pontos fracos e os pontos fortes, e a gente pode desenvolver, né, essas potencialidades, né? Então, isso é mutável. Então, por exemplo, hoje, se o meu teste dá 56% comunicador e 20% executor, que foi no meu, daí os outros deu assim. Então, assim, se eu entender o que eu preciso desenvolver e eu me abrir para isso, provavelmente se eu fizer o teste daqui a 6 meses, um ano, vai dar diferença. Porque a flexibilização é tudo, né? Exatamente. A única coisa que eu sempre falo para que a gente se atente a isso é para a gente sempre olhar a nossa essência. Então, geralmente o predominante, ele não costuma oscilar de ser predominante. Os demais, por isso que cada ser humano é único, né? Os demais que são essa combinação, a gente vai flexibilizando conforme a nossa necessidade, conforme a gente vai enxergando isso e conforme os desafios da vida, né? Então, exemplo, se você é comunicador, assim como eu, essa é a nossa essência, né? A gente veio aqui com uma missão de trazer a comunicação, de levar isso para muitas pessoas, né? A gente tem, no nosso propósito de vida, essa característica muito atrelada, né? Só que aí, assim, eu tenho um perfil analítico muito baixo. Só que eu preciso, no meu dia a dia, de análises, né? Eu preciso olhar indicadores. Hoje eu faço gestão de uma empresa. Eu posso desenvolver isso? Posso. Mas eu jamais vou ser uma analista, né? De essência, nata. Entendeu? Eu vou associar essa habilidade, porque nós somos mutáveis, junto ao meu perfil predominante. E aí sim eu vou ter um grande potencial. Eu vou desbloquear essa questão que eu falo, eu detesto análise, eu detesto detalhes, eu não sou detalhista. Por quê? Porque nesse momento se faz necessário para minha atuação e eu entendo que isso é importante, então faz sentido para mim, então eu consigo desenvolver essa habilidade. Então essa flexibilidade me traz essa nova habilidade. Esse pessoal aí tá muito quieto. Ninguém quer. Ninguém tá todo mundo assustado, meu Deus. Que elas estão falando, se identificar, né? Muito. Eu quero saber com vocês, se vocês já conseguiram se identificar, qual vocês acham assim que pode ser o predominante de vocês? Se é o executor, o planejador, o analista, o comunicador. O meu eu sei porque eu fiz o teste, né? E também não precisa, não é tão difícil assim, né? Que o meu é o comunicador. Mas agora, da maneira como você colocou, eu fiquei refletindo aqui, o comunicador, você acha que a timidez, que um comunicador pode ser tímido? Sim, dependendo da situação, sim, Lu. Principalmente porque o comunicador, por isso que eu falo, cada ser humano é único, né? Apesar de você, as pessoas falam, nossa, eu sou extremamente comunicativa. Só que dependendo da situação, eu posso me tornar mais introspectiva por algum fato que tenha acontecido na minha vida que talvez não tenha acontecido na sua, né? Eu vou te dar um exemplo disso associado ao inglês. Tá. Eu trabalhei durante 10 anos numa multinacional. Então, assim, eu sempre também fui comunicativa e executora, então gosto de meta. Então, assim, eu nunca tive problema de relacionamento. Trabalhava na área de recursos humanos, adorava dar treinamento. Então, a minha vida inteira eu trabalhei com treinamento e desenvolvimento. Só que a parte do inglês, para mim, era um grande problema. Mas por quê? Porque no mundo corporativo existia uma questão das pessoas te apontarem o dedo, tirarem sátira. E o comunicador, ele gosta de ter esse meio social, ele gosta de se sentir querido. Então, para mim, sentir que alguém ia caçoar de mim, ia rir de mim porque eu estava falando errado, porque eu não usei uma frase adequada, isso me bloqueou. Entendi. Entendeu? Então, os bloqueios acontecem também em todos os perfis. Você ter consciência disso te faz reverter essa história. Sim. E aí, quando eu comecei a analisar tudo isso, e falei assim, poxa, eu não tenho que me preocupar com o que outras pessoas estão falando, se nem elas, ao menos, falam inglês fluente também. Todo mundo está aqui numa fase de aprendizado, né? Nós não somos nativos na língua inglesa. Então, por que esse bloqueio? Né? E aí, fiz um intercâmbio que me ajudou muito a olhar isso com outros olhos. E aí, eu comecei a desbloquear isso e falar assim, eu vou me comunicar.
Sim, porque isso é importante para mim, isso é importante para a empresa, para o meu trabalho e a empresa como um todo, não para aquele núcleo de pessoas que, às vezes, por um motivo ou outro, ficavam ali, né, te apontando, falando, ah, você não fala bem, ah, você falou errado, né, e te bloqueando de se desenvolver e ir além. Então, a partir do momento que você tem o autoconhecimento, você internaliza isso, Uhum. entende quais são esses gatilhos, o que te faz bloquear, você Uhum. consegue reverter isso, independente do perfil. Só que você precisa se conhecer. E se Sim, conhecer é abrir um portal para novas oportunidades, sim, sim. né? É, Então, isso é muito é bem comum no mundo complexo. corporativo. Aham, sim. A gente estava conversando até sobre isso na live anterior, né? A cobrança. Primeiro, a autocobrança do brasileiro em si. Exato. E como eu disse na live anterior, eu assisti um TED Talk que estava falando que 95% do inglês que é falado no planeta é por não nativos. Só 5% é por nativos. Então, Olha se é que... por não nativos, por que essa exigência tão grande com a perfeição, Uhum. né? E Exato. daí a questão dos perfis, você falou do analista, né? Que o analista ele é bem perfeccionista. Então, assim, é, então um analista que ele já é perfeccionista nesse meio corporativo, meu Deus do céu, para abrir a boca deve ser super difícil, é isso? Muito. E é um dos perfis que mais domina a língua, porque ele se aprofunda tecnicamente. Então, assim, ele é um dos perfis que tem mais facilidade no aprendizado. Uhum. Só que O aquele perfil analista, é. Só porque que o aquele cérebro é perfil. acelerado, sumiu o som para mim. Mas eu não consigo me comunicar. E de fato é verdade, né? Então, assim, ele tem uma boa base técnica quando ele estuda o idioma, porque ele vai a fundo. Só que o se comunicar para ele é um problema, porque ele nunca vai achar que ele tem inglês suficiente para poder se comunicar com alguém, porque ele se cobra demais, ele é muito perfeccionista. E, então é por isso que quando a pessoa desbloqueia no inglês, às vezes se desbloqueia para a vida, porque nesses Exato. 15 anos, o que eu mais percebo que além do inglês, quando a pessoa ela desbloqueia, tem pessoas que desbloqueiam para a vida mesmo. Uhum, total. Começam a dar valor para a família, começam a dar valor para o tempo, começam a dar valor para pequenas coisas que antes era tudo formatado. É. Porque, para você entender, tanto o planejador quanto o analítico, eles são perfis muito racionais, né? Então, assim, eles são muito introspectivos, eles pensam muito dentro das caixinhas, né? O executor e o comunicador são um perfil mais ousados, né? Que gostam de ir mais além, que se jogam mais para novas oportunidades. Então, essa dificuldade que cada um tem bloqueia realmente de ir além e de conquistar, às vezes, o que a pessoa mais deseja, o que está ali dentro dela, ali latente, e às vezes até de se olhar, né? Porque ela fica, às vezes, tão focada em algo. Aliás, ela muda o foco para não olhar para o que ela realmente quer por uma insegurança ou por um medo, ou de fracassar, ou de se machucar. Você falou ali do. Eu acho que foi o planejador na sequência. Eu tô tentando montar uma sequência na minha cabeça. O planejador, que ele sempre pensa no todo, ele pensa no outro, o que ele vai fazer para agradar o outro, não sei o quê. Você acha que esse pode ser um perfil do tímido? Porque, assim, pelo que eu estudei do tímido, o tímido ele se fecha dentro do mundo dele. Então, por exemplo, Uhum. assim, quando ele vê porque a timidez ela não só atrapalha no aprendizado de um idioma, como ela atrapalha em várias questões, né? Ela bloqueia Exato. crescimento profissional, tudo isso. Então, assim, o que eu estudei do tímido, o que eu percebi é que o tímido, por exemplo, se ele está numa empresa, ele pensa assim, puxa, eu preciso aprender inglês por causa do que daí eu vou conseguir o próximo cargo, sabe assim? E Uhum. daí eu posso oferecer um pouco mais para minha família, essa questão do todo que você colocou. Isso. Na verdade, eu entendo assim que esse bloqueio da timidez, a pessoa não se dá conta que se ela vencer isso,
meu Deus, não é só isso que ela vai conseguir, ela vai se abrir para o mundo inteiro, que é isso que eu vejo em sala de aula, pessoas que se abrem para o mundo, assim. Eu tive uma Exatamente. aluna que ela lia texto atrás da parede. A primeira vez que ela levantou para ler, ela leu o texto atrás da parede. E eu Uhum. deixei. E de Sim. repente ela foi se soltando, ela mudou de profissão, ela foi morar fora do país com o marido. Sabe assim, é muito louco isso, né? É, porque Então, traz assim, uma você acha que esse é segurança. um perfil do planejador, assim, que talvez ele É, enxergue, ele planeje pouco a pouco, enxergue pouco e não tem essa noção do potencial gigante que ele tem. exato, porque o planejador ele é muito inseguro, Lu. Então, se ele não enxerga o começo, meio e fim das coisas, não sente muita segurança do que ele está fazendo, do que ele está falando, ele se bloqueia e ele é tímido. Ele é uma pessoa agradável, ele não sabe falar não, mas ele é introspectivo. Então, como eu disse, o planejador e o analítico são introspectivos. Os extrovertidos são os executores e os comunicadores, né? Que se jogam, falam besteira. Ah, eu, quando não tô no meio corporativo, eu falo. Então, assim, se tá certo, se tá errado, para mim tá tudo bem, eu tô me comunicando. Então, o meu bloqueio foi criado no universo corporativo. Agora, o planejador e o analítico, mesmo no meio social, ele não vai ousar falar. E principalmente se tiver pessoas desconhecidas. Entendeu? Porque ele tem um medo tão grande, uma insegurança tão grande, que é a autocobrança de errar e de falhar, que ele não vai se expor. Então, o executor e o comunicador já se expõe um pouco mais. O planejador e o analítico não se expõe. Então, assim, o medo de se expor, a insegurança e de passar vergonha, né, do que o outro vai falar, é muito maior do que a vontade que ele tem de crescer e de manifestar tudo isso, colocar isso para fora. Então, daí agora já veio mais uma coisa aqui. Você Ó, sabe como adoro. minha Ó, cabeça só mil o por Sérgio hora. perguntou, Porque eu Lu. estudo milhões de coisas. Por quê? Porque eu trabalho com um método que é fundamentado na amorosidade, que você tem que acolher a Exato, pessoa como ela é. E exato. isso se tornou uma coisa natural para mim. Então, quando a pessoa fala assim, por exemplo, I am shy, eu sou tímido, eu falo, aonde? Porque aqui não é. Por quê? Uhum. Porque eu nunca olhei para a pessoa com o rótulo, como um tímido, entende? E Isso. daí, assim, é, a timidez não, mas assim, essa coisa que você falou da comunicação aí, né? Você Uhum. acha que eu já estudei muito sobre as feridas emocionais lá da infância? Você acha Uhum. que essa é a fase que eles chamam de. Tem a fase oral, que é quando a criança mama até os 2 anos, depois a fase anal. Uhum. A fase anal, o que, que é? É a fase quando você começa a se comunicar. Então você Exato. começa a se expressar, e não só verbalmente, mas assim, fecha as pernas quando sentar. Menina tem que cruzar a perna. Não, 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 não. Então você fica Uhum. assim. Isso é uma agressão à sua maneira de se comunicar, porque você não senta certo, você não fala certo. Então você acha que esses perfis que a gente acaba desenvolvendo, assim, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, são, são decorrentes da nossa criação, da nossa primeira infância? Você acha que tem a ver? Tem muito a ver, Lu, principalmente quando isso não é algo confortável para a pessoa, né? Então, assim, como eu falei, cada um nasce com um estilo comportamental porque cada um tem uma habilidade e isso faz a diferença no mundo, né? Uns nascem Uhum. para ser médicos, outros nascem para contribuir sendo paisagista, né? Trabalhando com paisagismo, enfim, outros advogados, professores. Então, cada um nasce com uma habilidade, né? E para cada habilidade você precisa de um estilo comportamental. E por isso que é muito importante, e as empresas estão começando a mudar isso, a olhar o que o estilo comportamental daquela função exige para depois contratar. Então, não é o currículo, é a pessoa, né? Então, assim, o que aquela pessoa pode contribuir para aquela vaga ou para aquela posição. Então, esse é o maior sucesso das empresas. É você entender que não é um currículo que vai trabalhar, é uma pessoa, um ser humano, com suas características comportamentais, com suas crenças, seus valores e todas as habilidades que ela pode ali
acrescentar para aquela organização, né? Então, esse é o grande diferencial. E aí, quando você volta para a infância, como você falou, quando a gente é tolhido na infância, isso sim cria um bloqueio, né? E tem dois motivos. Ou os pais que são muito exigentes em termos, você não pode se expressar assim, então às vezes a pessoa é muito expansiva e ela vai sendo podada, só que tudo isso tá aqui dentro, então ela tem vontade de se comunicar, mas ela lembra inconscientemente de tudo que ela viveu, porque não é consciente, fica no inconsciente, né? Sim, sim. Ou, por outro lado, quando ela foi uma criança muito cobrada, que os pais exigiam muito dela. Então, ela tinha que ser a melhor, ela tinha que ter a melhor nota. E aí, isso também traz um perfeccionismo. Porque eu sempre tenho que fazer melhor, eu sempre tenho que ser melhor, né? Então, às vezes falava assim, mas mãe, o fulaninho fez isso. Mas você não é fulano, você tem que ser melhor que o fulano. Aí começa, né? Mas eu tirei Então, 9. Não, 9 não é suficiente, tem que tirar 10. Entendeu? Então, tanto o bloqueio das suas muito legal. atitudes na infância, quanto a questão da exigência e da cobrança, também vão moldando as suas características. Por isso que o autoconhecimento é libertador, né? E aí, por isso que nós trabalhamos também com o método de perguntatória. Porque as perguntas trabalham junto com as cartas do Cores, são cartas lúdicas, o não consciente. E quando você começa a se questionar no não consciente, o porquê você tem aquela atitude que te incomoda, as memórias vão vindo e os desbloqueios vão acontecendo. E aí fica muito mais fácil você trabalhar isso no dia a dia e muito mais natural. Porque a chave começa a virar, você fala, caramba, agora eu entendo porque eu sou assim, né? E assim, o entendo porque eu sou assim, o mudar é se não te faz bem. Se você tá bem dessa forma, tá tudo ok. Como nós falamos, cada um é um ser único, né? Sim. Mas aquilo que te incomoda, a gente tem que se aprofundar. A gente tem que mergulhar. E o mergulho é só com autoconhecimento. O se permitir, né? Exatamente. É o que o professor Lozanov fala, né? Que eu comecei a live com essa frase hoje dele, que é: aprender é uma questão de atitude e não aptidão. Então, Exatamente. mas aprender, na verdade, é você se descobrir e deixar florescer a sua essência, né? É assim que o professor Lozanov fala, né? Que a educação, ela não transforma ninguém, ela permite que a sua essência desabroche. Exato. E é esse, né, o papel do trabalho dele, né? E agora, nossa, você falou, nossa, eu fui muito longe aqui, nossa, meu cérebro fez milhares de conexões aqui, porque, então, Adoro. assim, a importância de você se permitir, né? Então, se você abrir uma portinha assim e você falar, olha, é o seguinte, eu sou tímido, estou, não sei, né? Porque daí depois que você falou, já não sabe se a gente é ou a gente está, né? De acordo Nossa, com. a gente pode ser, porém, isso não. A gente pode trabalhar para que isso não seja um bloqueio para que você se comunique e esteja em sociedade, né? E fale em público. Então, assim, você consegue trabalhar a timidez também. Entende? Então a Então, portinha assim, seria. Vamos para a perguntatória, né? vamos lá. Então vai, eu adoro perguntas, né? Também, Então, então manda assim, aí. as perguntas é: como seria se eu me permitisse mais, né? Como seria se eu deixasse de lado as minhas limitações e acessasse os meus recursos internos? Manda aí, Ju. Manda a pergunta aí. Como seria se a minha timidez não fosse um limitador e sim algo transformador na minha vida? Como seria se o meu perfeccionismo não fizesse parte da minha vida e da minha essência, e sim resultado do meu florescer? Como seria se eu pudesse me permitir descobrir coisas novas e evoluir cada vez mais? Como seria sair da zona de conforto e descobrir um mundo novo que antes eu não me permitia? Como seria o mundo de descobertas
e uma felicidade que eu nem imaginava que poderia existir. Ó, tô tirando umas cartas aqui para inspirar. Ah, adoro. Como seria se eu tirasse toda essa confusão e toda essa cobrança interna para e esse pessimismo para a descoberta de um mundo Onde tudo funciona. onde tudo funciona e tudo está certo do jeito que está. Como seria eu abrir mão da minha insegurança e procurar um equilíbrio? Perfeito. Agora empolgou aqui, né? Já sabe, né? Colocou o baralhinho na mão, colocou o Olha a baralhinho na mão. importância da pergunta, né? E você se conectar com isso para se permitir descobrir o que está aqui dentro, sabe? Bloqueando você, o que está aqui dentro, te impedindo de ir além e de conquistar o que você realmente quer. Então, acho que esse é o maior convite que a gente faz aqui e que o método Lozanov, que eu vivenciei e que foi transformador na minha vida, né, me permitiu ir além e quebrar muitas barreiras. Então, a princípio, a gente fala assim, nossa, que diferente, né? Um método tão diferente de aprendizagem de inglês, mas é quando a gente se permite vivenciar o novo que tudo se desconstrói para construir algo muito melhor. E hoje eu tenho uma fortaleza interna. E eu falo isso de coração. E tenho muita gratidão, né? Então, todas aquelas barreiras que eu tinha, elas hoje eu as reconheço, mas elas não me dominam mais. Então, isso é o mais importante. Não é que a gente vai eliminar tudo isso da nossa vida. Muito pelo contrário. O mais importante é reconhecer as nossas limitações. E daí, sim, a gente trabalhar cada dia, um passinho de cada vez, essa superação e essa transformação interna, né? E a transformação acontece de dentro para fora. Sim. A gente tem 5 minutos só, porque eu tenho que terminar um pouquinho antes para dar tempo para começar a outra. E ó, as duas cartas que saíram aqui, que eu falei tanto, ó, flexibilidade, né? Hoje eu já tinha falado na live anterior que para você. Eu acho que eu sempre digo para você aprender um novo idioma, né? Você precisa muita Exato. flexibilidade, mas na verdade, assim, para você se permitir algo novo, é Exato. preciso flexibilidade, né? Então, como seria você acessar toda a sua flexibilidade interna e se reencontrar com a sua verdadeira essência? Perfeito. Acho que isso fechou assim com chave de ouro. E Eu encontrar a sempre essência fico é o muito emocionada autoconhecimento. nas lives com as meninas do Cores. Se bem que sempre quem faz a live comigo é a Ju, mas eu tenho muito contato com a Cleia também. E às vezes a gente faz umas reuniões assim online, nós três, pelo WhatsApp, e fica trocando ideias. E eu sempre fico muito emocionada com como essas imagens internas e essas pequenas palavras, quando elas têm o poder de fazer a gente acessar algo precioso lá dentro. Então, assim, eu acho que, assim, mais do que a gente falar sobre os perfis comportamentais hoje aqui, eu acho que a gente... eu sei que o pessoal ficou tudo quietinho aí, ninguém quis se identificar muito, né? Mas não tem problema, não tem problema, porque a gente está aqui trocando uma ideia e se abrindo para o novo e a gente está crescendo, todo mundo está crescendo junto, porque cada live dessa, eu me melhoro. A quantidade de conexões neurais que eu fiz aqui, a quantidade de fichas que caíram, eu fiquei pensando quantas coisas eu já superei, quantas coisas eu... né? Todos nós, né? E eu Exatamente. acho que esse é o maior presente da vida. A gente se permitir explorar algo novo, né? E eu vou respirar. E aí, Lu, só para completar, para as pessoas não ficarem na dúvida, né, sobre os estilos comportamentais. Então, assim, ele é baseado na metodologia DISC, tá? E aí, quem tiver interesse, no site www.coresgames.com.br tem lá a jornada do autoconhecimento e o relatório dos estilos comportamentais, onde vocês podem conhecer mais a respeito dos estilos comportamentais.
E na aprendizagem, o que é mais importante, tá? Então, o dominante, colocar se é importante o inglês para ele como foco e meta de aprendizado, porque ele gosta de desafios, mas que ele não se cobre tanto para que seja na velocidade da luz, porque ele é muito rápido, que ele entenda que existe um processo para isso. O comunicador, que abre muitas frentes, que ele consiga enxergar que precisa ter um foco para que ele possa aprender e que ele se dedique a uma linha de aprendizagem, né? Sugiro o método Lozanov, que traz tudo isso de uma forma muito rápida e ágil e efetiva. O planejador, que ele tenha mais segurança, porque ele é um perfil inseguro, e que ele consiga superar essa barreira da insegurança e entender que ele é capaz, sim, que ele tem muito potencial. E o perfeccionista, que o feito é melhor do que o perfeito, né? E que às vezes você perde a oportunidade de falar naquele momento com aquela pessoa importante em inglês, e às vezes a sua grande oportunidade da vida de ter uma promoção, né, de ser reconhecido, acaba passando. Então, não precisa se cobrar esse perfeito. O importante é conseguir se comunicar e conseguir passar a mensagem. E a gente sabe que a mensagem falada, né, Lúcia, a verbal, ela é 7% de toda a comunicação. O resto é o campo, né? Todo o campo, toda outra expressão, quando você consegue desbloquear e tem a vontade de se comunicar, de transmitir algo para outra pessoa, ela vai te entender. Então, acho que isso é o mais importante. E todos os perfis são únicos e são muito importantes, e não tem um perfil que seja melhor que o outro, tá? Todos têm as suas limitações, seus pontos de desenvolvimento e principalmente as suas grandes habilidades. Uma vez eu perguntei para o professor Lozanov, sim, quando eu fui, porque quando eu comecei com inglês, as pessoas achavam que era charlatanismo, que era impossível aprender em tão pouco tempo. E muitas pessoas me ofendiam, ligavam me ofendendo. E daí eu falei para ele, eu falei, e as pessoas que não acreditam? Ele falou assim para mim, você acredita? Eu falei, eu vejo coisas lindas acontecerem dentro da minha sala de aula. Ele falou, a partir do momento que você acredita, o outro começou a aprender. Exatamente. Então, né? É isso. A gente quer que o outro campo, mude, né? Para que as coisas melhorem. A mudança tem que partir da gente, né? Então, não é ao redor que tem que mudar. A gente tem que dar o primeiro passo e bem o que você falou, que as coisas vão acontecendo. Lu, e para a gente encerrar, antes de dar os últimos recados dessa próxima live, eu só posso tirar uma mensagem para a gente fechar, já que Claro. Então, acho que é bem legal também vocês conhecerem, né? Essa ferramenta tão bacana. Gente, é viciante. Pergunta para mim se eu sou sócia do Cores. Não sou. Eu sou somente apaixonada pelo Cores. Não sei ainda. Vou conversar sobre isso com a Cleia. Eu não sou sócia do Cores. Eu só sou uma apaixonada pelo Cores e por tudo que está acontecendo, né? De mudanças através do Cores. E olha como o universo conspira. Na minha primeira live, que eu quebrei um bloqueio também, sendo comunicadora de fazer live, você foi presenteada, você foi escolhida. E você foi a pessoa que nos trouxe, assim, um horizonte de possibilidades. Eu e a Cléia, a gente tem muita gratidão por ter, né, você na nossa vida e você utilizando o Cores. Você é nossa Dinda. Ela colocou nossa Dinda. Então, eu vou tirar a mensagem aqui, ó. Gente do céu. Gente, às vezes a mensagem não é boa, hein? Às vezes é maravilhosa. Todas as situações se colocam de forma difícil até que você as torne fácil. Saia da sua zona de conforto. Uau! Então, acho que não teria frase melhor para a gente encerrar esse nosso essa momento. Aqui, sou eu, a Júlia Cleia. Amo! Eu, a Júlia Cleia, que tal, hein? Gostou, né, Cleia? Eu, a Júlia Cleia. Adorei. Então, gente, 8 horas em ponto. Eu tô começando super aulão para vocês entenderem como que funciona essa loucura toda do método Lozanov, como vocês podem desbloquear o inglês em 21 noites, como isso é possível. Vocês vão descobrir vários segredos, vão acessar vários recursos internos. E quem sabe hoje seja o dia D mesmo, para muitos que estiverem conosco, o dia D do despertar, do desbloquear, do descobrir a verdadeira essência. Então, beijo para todo mundo. Até daqui a pouco. Meninas, amo vocês, ó.
Incrível. E se fosse vocês, eu já ficava ligadinho e não perdia, porque foi uma das melhores aulas de inglês que eu já vi na minha vida e que eu vivenciei. Um beijo Beijo. para todos vocês e muito, muito, muito obrigada, Lu. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.